Vamos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a primeira carta. Está escrito assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para um judeu, esse texto está muito claro, é fácil de compreender, principalmente essa primeira parte que nos parece mais difícil, onde diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, para os judeus, quando entrava a Semana Santa, a Semana da Páscoa, durante 7 dias, não poderia se achar em qualquer lugar de Israel a menor partícula de fermento. E quando eles comessem, se alimentassem com pão durante aquela Semana Santa, este pão deveria ser pão asno sem fermento, Pão não fermentado, asmo. Porque na palavra de Deus, o fermento é um símbolo do pecado, Assim como o fermento, o pecado também se espalha e contamina toda a massa. Quando Paulo escreveu: Limpai-vos, pois, do fermento velho, tira fora o pecado, tira fora o fermento, para que sejais uma nova massa, uma nova criatura, uma pessoa sem pecado, assim como estáis sem fermento. E como ele fez essa afirmação, assim como estáis sem fermento, isto é, assim como estáis sem pecado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então ele associou Jesus com a Páscoa, associou Jesus com o Cordeiro, sendo ele sacrificado por nós, e seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, através de Jesus Cristo, nós fomos agora uma nova massa. Nós não temos mais fermento, nós não temos mais pecado. E devemos nos limpar e nos purificar de todo o fermento antigo. Aquelas coisas velhas que fazia antes de conhecer Jesus, A gente não pode fazer aquilo, que aquilo é um fermento velho. Então, o resumo é isso. Mas o ponto principal que eu vejo nesse versículo é ele chamar Jesus de nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Pois bem, e sobre a Páscoa aqui nós vamos falar. Mas antes de entrar no assunto da Páscoa, e Jesus é a nossa Páscoa, nós precisamos ver como o diabo é astuto, como o diabo consegue na humanidade enfraquecer as coisas de Deus, E fazer as coisas de Deus serem esquecidas pela humanidade. Começando pelo Natal, o dia mais importante da humanidade, que a humanidade já viveu, é que o Verbo se fez carne, que se fez entre nós, e Jesus nasceu, e o coro de anjos cantavam nos céus, e um anjo falava com os pastores dizendo: Não temais, eis que vos trago novas e grandes alegrias, e serão para todo o povo, e que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, essa excelente notícia, essa boa nova, que o Salvador nasceu, Cristo nasceu, o Senhor nasceu, deveria ser o símbolo máximo de qualquer comemoração natalina. E ninguém sabe ao certo que dia é esse, apesar do anjo ter dito que hoje vos nasceu o Salvador, Jesus Cristo, O Salvador. Ninguém anotou aquele dia, ninguém percebeu que data era aquela. E os povos pagãos comemoravam uma festa de 17 a 24 de dezembro, chamada Saturnália, em homenagem ao deus Saturno. E essa festa, durante uma semana, também era celebrada com pão consagrado ao deus Saturno. E nesta festa de 17 a 24 de dezembro,
os povos pagãos paravam completamente e faziam uma consagração a Saturno e só comiam pães consagrados ao deus Saturno. E no dia 25 de dezembro, aqueles povos que não conheciam Jesus, eles comemoravam a festa do Sol Invicto, porque o Sol parecia longe, fraco, parecia que nunca mais ia voltar. Era inverno, era frio. Se uniam, nessa data, faziam um banquete, consagravam pães para Saturno. E eles adoravam o Sol, para que o Sol voltasse mais forte e vigoroso, trazendo com ele a vida. E onde as plantações haviam morrido por causa da neve, o Sol voltava a nascer e a neve derretia e a agricultura prosperava. E acabava com a fome, acabava a miséria e acabava com o frio. Então eles eram adoradores do Sol Invicto, Por volta do ano 350 desta era cristã, os cristãos primitivos, eles ficavam frustrados, porque nesse período ninguém queria ouvir falar de Jesus Cristo, logo só o Deus Saturno. Ninguém queria adorar Jesus. Adoravam o Deus Sol. Eles começaram a dizer para aqueles pagãos: olha, Saturno é um falso Deus. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo. E nessa semana que vocês comem pães consagrados a Saturno, vocês vão comer o pão da vida, que é Jesus. Nessa semana vocês devem consagrar a Jesus Cristo, e no dia 25 de dezembro, ao invés de adorar o Sol Invicto, vocês vão adorar o Sol da Justiça, que é Jesus Cristo. E abriam lá o Antigo Testamento, Malaquias 4:2, onde está escrito: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça e salvação estará debaixo das suas asas. Então, com isso, no dia 25 de dezembro, acabou sendo o dia do nascimento do Sol da Justiça, da luz do mundo, que é Jesus Cristo. E aquela semana ficou sendo uma semana de consagração ao pão da vida, que é Jesus Cristo. E o Deus Saturno, que tinha que ser esquecido, os adoradores, o Sol passaram a adorar o Sol da Justiça, que é Jesus, começaram a ter ele como Salvador. E depois a coisa funcionou, deu certo. Saturno foi esquecido, o Deus Sol foi esquecido, e o mundo antigo então passou a adorar Jesus Cristo nesse período. Muito bem, o diabo astuto, poxa, eu não vou perder essa, eu não vou ficar no prejuízo, eu vou bolar uma outra coisa para fazer as pessoas esquecerem de Jesus Cristo. Aí o diabo, com muita sagacidade, inventou a figura bondosa do Papai Noel, que também se vestia de vermelho, uma referência, uma substituição ao sangue de Jesus. Um velhinho bondoso, caridoso, que traziam presentes às crianças boazinhas, e aquilo foi pegando. E o dia 25 de dezembro passou a ser o dia de Natal, onde todo mundo não adora mais Jesus Cristo e mal se lembra que ele existe. Nessa data se lembra apenas do Papai Noel. E ninguém mais se espera o Salvador. Não se comemora mais aquela alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Não se fala mais no Natal. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Pessoas na família se vestem de Papai Noel, trazem presente para as crianças. E se alguém ganhar presente, foi o Papai Noel que trouxe. Você não foi bonzinho, se você não for bonzinho, o Papai Noel vai dar bicicleta, e assim por diante. E Jesus foi colocado de lado. Isso foi um grande golpe de Satanás. Ele conseguiu pegar a maior notícia no planeta e ofuscar, substituir com a figura do Papai Noel. E os próprios pais raramente falam de Jesus Cristo nos dias de Natal. As crianças não esperam mais a história de Jesus, É só a história do Papai Noel, tudo bem. Isso pegou, é comemorado no mundo inteiro. Mas o diabo, ele tinha que pensar numa outra data
super importante para a humanidade, que é a Páscoa. O diabo não quer que na época da Páscoa as pessoas ficam dizendo Feliz Páscoa, que é o verdadeiro sentido. Porque quando eu digo para você Feliz Páscoa, na verdade eu estou dizendo Feliz Vida Eterna, Feliz Ressurreição. Essa é a Páscoa. Quando eu digo para você Feliz Páscoa, eu estou dizendo Feliz Salvação, né? Mas o diabo não quer isso. O diabo não quer que as pessoas comemorem a Páscoa como um verdadeiro sentido, porque o sentido da Páscoa é Jesus Cristo. Cristo morreu na Páscoa. Cristo, ele veio como cordeiro para salvar a humanidade, para nos livrar da morte, para garantir a nossa salvação e a nossa vida eterna. O diabo não quer isso. Então o diabo pensou muito e, astuto do jeito que ele é, criou uma outra figura para que a humanidade esquecesse essa história de Jesus Cristo. Essa história dele morrendo na Páscoa, dele ressuscitando no domingo. A humanidade precisa esquecer disso. A humanidade precisa pensar em outra coisa. E o diabo entrou outra coisa, que é o coelhinho da Páscoa. Então, como é que surgiu essa história do coelhinho da Páscoa? Vamos lá. Veja como uma coisa tem o fundo pagão. Na Europa, os povos ali comemoravam uma adoração a uma deusa mãe, uma deusa da fertilidade, chamada Aostra. E essa deusa, Aostra, ela providenciava vidas para os europeus, pelo menos os europeus acreditavam nisso. Eles tinham essa adoração. E nesta época se davam ovos para as pessoas, como símbolo de vida, como símbolo de multiplicação, como símbolo de fertilidade. E a figura do coelhinho era comemorada ali também, com o avanço dessa ideia de Satanás. E o nome da deusa Aostra acabou sendo corrompido para Easter. A palavra em inglês quer dizer Páscoa. Uma conversão da deusa Aostra. Então, as pessoas começaram a gostar daquela ideia. E os alemães no século XVII levaram para a América do Norte, que hoje é o grande centro de distribuição de ideias do mundo. Então os americanos gostaram dessa ideia, né, dessa coisa, e foram adotando o costume, colocando em filme, colocando em desenho, e foram espalhando isso para o mundo todo. Hoje, Páscoa, a gente ouve as pessoas dizendo Feliz Páscoa, mas ninguém pensa em Jesus Cristo quando diz Feliz Páscoa. E a coisa é tão absurda que nós queremos saber, queremos entender como que um coelhinho pode botar um ovo, quando nós sabemos que coelho é um mamífero e somente as aves botam ovos. O coelhinho não bota ovo, ainda mais um ovo de chocolate, né? E as pessoas, na preocupação, preciso comprar um ovo, preciso comprar o ovo da minha sobrinha, da minha mãe, da minha irmã. Sabe aquele alvoroço? Não, eu não comprei, esqueci. Tá tudo fechado. E o chocolate foi distribuído. E Páscoa acabou sendo para a humanidade toda. E para nós aqui no Brasil, essa comemoração absurda do ovo de Páscoa, trazido pelo coelhinho. O que essas crianças estão esperando no dia de hoje? O que as crianças ouviram nesses dias? Qual foi a expectativa? Que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo foi sacrificado por nós, que Ele morreu na Páscoa e que Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Essa história que está sendo contada. Estamos entrando nessa onda, nessa barca furada que Satanás criou para a humanidade. Esquecer essa história de Jesus Cristo. As duas principais celebrações da humanidade: Natal, o nascimento do Salvador, e a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Os dois pilares
da nossa fé foram massacrados e substituídos. E hoje no mundo todo já não se fala mais de Jesus Cristo nem no Natal, porque isso ofende os muçulmanos, e muçulmano precisa comprar presente também. Não pode ficar falando de Cristo, Feliz Natal, né? O muçulmano tem que pensar em comprar presente também, né? Eles têm muito dinheiro, precisa comprar televisão, geladeira, eletrodoméstico, eletrônicos, enfim. Para os muçulmanos, então, não podemos falar isso. Esquece essa história de falar do nascimento de Jesus. E no Natal vamos dizer apenas Feliz Festas. Boas festas. Não se fala mais de Jesus Cristo. Isso tem acontecido todo mês de dezembro. Quem aparece o tempo todo? O velhinho bonzinho que dá presentes para todo mundo. O Papai Noel que trouxe. E o Papai Noel se tornou muito mais popular que Jesus Cristo, porque só ele é lembrado. E na Páscoa, a grande comemoração cristã, morte de Jesus, o sacrifício do Cordeiro, Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esquece isso, coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? O que é que tem aí, coelhinho? Cadê meu ovo? Poxa, não ganhei nenhum ovo nessa Páscoa, preciso ganhar. Amiga, não é ovo de Páscoa que Deus preparou para você. Deus não preparou um chocolate para você nessa data. O que Deus preparou é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Jesus é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. E através do sangue de Jesus, todos nós podemos comemorar a verdadeira vida, a vida eterna. Se você é cristão, tá na hora de você falar: Papai Noel não entra mais na minha casa. Tá na hora de você falar isso. Quem é que não gosta de chocolate? Mas o diabo é muito esperto. Quem não gosta de chocolate? Minha filha adora. Se deixar todo dia ela come um. Todo mundo gostaria de ganhar um ovo nessa data, quando a humanidade deveria estar suspirando para ganhar Jesus Cristo, receber o presente de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que os pilares da fé estão sendo esquecidos. Jesus Cristo está sendo deixado de lado. Os motivos que Deus preparou para a alegria da humanidade estão sendo abandonados. Jesus não serve mais, é um personagem do passado, e agora uma campanha mundial procura difamar Jesus Cristo. Que isso, Jesus não morreu na cruz? Mentira! Que isso, Jesus era só um mágico, um ilusionista? Jesus, filho de Deus, imagina, isso é possível, esquece isso. Jesus Cristo, ele teve filhos com Maria Madalena. Jesus Cristo morreu de velho. E por aí vai, Jesus está sendo difamado. Eu gostaria de saber se o diabo está preocupado em difamar Maomé. Eu gostaria de saber se o diabo está preocupado em difamar Buda. Eu gostaria de saber se o diabo está preocupado em difamar Kardec. Se há alguma campanha mundial contra esses ícones também, de religião, de fé. Se há alguma campanha mundial contra essas figuras. Não há. A campanha mundial é contra Jesus Cristo. O esforço mundial é para que Jesus seja esquecido. Se puderem apagar o nome de Jesus da história, eles vão apagar. Deixem prosperar o que eles ensinaram. Não combatam, não se preocupem, porque aquelas doutrinas não são o presente de Deus para a humanidade. Essas doutrinas não oferecem perigo para o cérebro. O diabo se diverte muito quando o muçulmano amarra um monte de bomba em volta do corpo e explode numa escola, matando dezenas, centenas de crianças. E a pessoa se explodindo e achando que vai para o paraíso encontrar 10 virgens. O diabo acha isso muito engraçado. Então deixa os suicidas se multipliquem, explodam as bombas, matem muita gente, porque isso só enche o inferno. Isso só aumenta a violência no mundo. Deixa o pessoal acreditar em Kardec.
porque assim eles não vão pensar na cruz de Cristo. Eles vão esquecer o sacrifício de Jesus. Eles vão substituir a ressurreição pela reencarnação. Deixem fazer o que quiser, deixa o Kardec prosperar. O diabo tem as suas estratégias. Deixa que Buda continue dizendo esse líder para os que gostam de meditação, porque eles pregam uma reencarnação que conduz a pessoa ao nada, ao vazio absoluto, à inexistência total. Deixem Buda prosperar, mas não falem de Jesus. Não falem de Jesus, não ensinem sobre Jesus, porque Jesus é perigoso. O diabo não quer que fale dele. O diabo não quer que você acredite em Jesus. O diabo quer que você acredite em Papai Noel. O diabo quer que você ensine seus filhos a acreditar em Coelhinho da Páscoa. Porque se eles acreditarem em Jesus, se você acreditar em Jesus, então aquele inferno poderá ruir de alto a baixo. O inferno poderá ficar sem visitas. Então o diabo diz, não falem de Jesus. Mais Papai Noel, mais Coelhinho da Páscoa. Agora nós que estamos aqui, você que é filho de Deus, você que sabe quem é Jesus, você que crê em Jesus Cristo, você que conhece a Jesus Cristo, as Escrituras, você vai continuar cooperando com o diabo nesse plano? Que o culto a Jesus Cristo vai continuar falando de Papai Noel? Ah, mas é só uma festa, é só uma brincadeira. Não, isso é muito sério. O diabo não quer que você fale do verdadeiro motivo do Natal. Ele quer que seu filho acredite em Papai Noel, que incentive isso na sua família. Nós vamos continuar fazendo isso? Nós vamos continuar sendo otários do diabo? Vamos falar português claro? Nós vamos continuar sendo trouxas do inferno? Deus não chamou você para falar do Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Ele chamou você para anunciar bem alto que para sua família, para o seu filho, para sua vizinha, toda a sua vizinhança, Jesus Cristo é a nossa Páscoa e Ele está vivo e Ele quer salvar você. Ele não quer que você seja religioso. Por favor, não diga que você é crente. Nunca mais diga eu sou crente. O macumbeiro está ali fazendo despacho, ele é crente naquelas coisas, ele crê. Qualquer pessoa que crê é crente. E crente é coisa de religião. Nunca mais diga que você é crente. E também não diga nunca mais eu sou cristão porque isto é religião. Porque, você é cristão, eu sou muçulmano. Você é cristão, eu sou budista. Nunca mais diga que você é cristão. A partir de hoje você vai dizer, eu sou salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu estou desejando a você feliz Páscoa. Eu estou desejando a você feliz vida eterna. Eu estou desejando a você feliz ressurreição.